pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde a gente apresenta questões de direito, dúvidas que você muitas vezes tem. Hoje iremos discutir uma situação que é bem recorrente na sociedade e tem muitas dúvidas. E o que é? Pensão alimentícia. Eu quero fazer o que com pensão alimentícia? Eu quero apresentar para você 10 minutos sobre os pontos mais importantes, as maiores dúvidas sobre pensão alimentícia. Bom, então, vamos começar pelo começo. Tópico 1. Quem recebe pensão alimentícia? Bom, se for perguntar para você, e a maioria das pessoas vão me responder: um filho, obviamente. Mas não. Sério, nem só o filho vai ganhar pensão alimentícia. Quem ganha, além do filho? Ganha os pais, pensando dos filhos, os irmãos, pensando dos irmãos, e inclusive o seu ex vai ganhar pensão de você. Claro, não é ex-namorado, né? Mas ex-esposo e ex-mulher ganham pensão. Essa situação de ex é um pouquinho mais complexa porque depende muito de provas e de necessidade também. Então nem sempre o ex ganha, é bem difícil. Na questão dos pais, os pais recebem a pensão dos filhos. Em que situação eles recebem? Bom, vou exemplificar, dar um exemplo para vocês terem uma ideia de como os pais recebem. Eu tenho pais idosos, vamos dizer assim. Eles recebem aposentadoria, uma aposentadoria muito baixa, o que não é muito difícil hoje em dia no Brasil, né? Porque o Brasil está numa situação meio crítica. Eles não têm como se sustentar, não conseguem trabalhar, e eu sou uma filha que não estou nem aí com os meus pais, vamos dizer assim. Então eles vão perante o juiz, levam as provas, demonstram que eles têm necessidade e pedem pensão alimentícia para os filhos, no caso para mim e meus irmãos. Então nós teremos que pagar pensão alimentícia para eles. Na questão dos irmãos, eu vou te dizer que os irmãos mais velhos pagam para os irmãos mais novos ou quando um dos irmãos tem necessidade especial. Por exemplo, eu sou a irmã mais velha e tenho irmãos mais novos. E um irmão que ele é maior de idade, mas tem necessidade especial. E ele não consegue trabalhar. Então o que acontece? Eu tenho a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia a eles, no caso se os meus pais falecerem, por exemplo, né? Já na questão de filho, o que a maioria das pessoas tem conhecimento, que os filhos recebem pensão alimentícia e é mais tranquilo, não tem muito segredo. A única questão é que vem desde a gravidez, né? Tem um limite, não é para sempre essa obrigação, e eu vou falar isso mais tarde. E quando existe uma dúvida sobre a paternidade, a mulher, quando tem indícios de que o rapaz é o pai, ela pode entrar com pedido de pensão alimentícia provisória. E quando a criança nasce, daí faz o teste de paternidade. Tranquilo até aqui, né? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode comentar nos comentários e a gente discute. Se inclusive tem alguma dúvida sobre a questão de ex, que também é um pouco complexa e pode até gerar um pouco de dúvida, vou colocar um link na descrição para vocês tirarem essas dúvidas. Tópico 2. Quem paga a pensão alimentícia? Você pode me perguntar, o pai? Né? Como se fosse uma pergunta afirmativa. Eu vou dizer, sim, o pai paga, a mãe paga, entre outros, que eu já vou te explicar. O pai e a mãe, por lei, têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, né? Então, por lei, eles têm que pagar a pensão alimentícia. Inclusive, a pensão alimentícia ela é obrigatória até na guarda compartilhada, porque tem gente que acha que na guarda compartilhada não se paga pensão alimentícia. Por exemplo, se a criança tem residência fixa na casa do pai, na guarda compartilhada, quem paga é a mãe, na sua proporção, claro, porque ela não vai pagar tudo, assim como o pai não vai pagar tudo. Quando a criança tem residência fixa na casa da mãe, quem paga é o pai, claro. Claro que já deve ter gerado algumas dúvidas sobre guarda. Só que a guarda a gente vai discutir num outro vídeo posteriormente. Então, até aí, tudo tranquilo. Todo mundo vai pagar na sua proporção. Então, até aqui, o que a gente já sabe. Pais vão pagar pensão, até mesmo na guarda compartilhada. Irmão paga pensão para irmão. Filho vai pagar pensão para o pai. E ex também pode pagar pensão para o ex. Mas e os avós? Tem algumas questões aí. Os avós pagam pensão alimentícia para os netos? Pagam e não é muito difícil disso acontecer. Vou te dar um exemplo. Josefa e Bilu, claro, são nomes meio um pouco estranhos, né?
Josefa e Bilu, eles são menores de idade. Eles têm um filho. Bilu até que assume a criança, só que não tem condições de pagar a pensão alimentícia inteira ou também não tem condições de pagar a pensão. O que acontece? A mãe, no caso a Josefa, representada por alguém, porque essa menor de idade não pode entrar em juízo sozinha, e vai pedir para o juiz pensão alimentícia dos pais do Bilu, né? E aí os pais do Bilu vão pagar a pensão alimentícia ou complementar a pensão alimentícia para o neto. Então, não só como um exemplo nos avós, né, e outros exemplos que eu falei agora, os avós vão pagar a pensão alimentícia. Eles vão pagar a pensão também quando os pais, ou quem paga a pensão alimentícia, ele é impossibilitado de pagar. Por exemplo, no caso de coma, a pessoa que está pagando, ela não tem como pagar a pensão. Então, você entra na justiça e pede para os avós pagarem para o neto. Tópico 13. Como é calculada a pensão alimentícia? Essa questão é bem discutida, tem muitas dúvidas entre as pessoas também. Mas eu não posso te dizer assim e ponto, porque não existe uma regra exata, uma regra específica que todo mundo vai acontecer a mesma coisa. Cada caso é um caso. Vai depender da necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia, no caso, né? Os gastos, o que ela precisa, né? As necessidades dela. E também a possibilidade de quem vai pagar a pensão alimentícia, quem tem esse dever. A pessoa, se ela recebe R$1.000, ela vai pagar proporcionalmente ao seu salário. Uma coisa é certa, nem só o pai, nem só a mãe, eles vão pagar integralmente. Os dois vão pagar a pensão alimentícia. Até porque eles não fizeram sozinhos, eles fizeram juntos. E por isso eles têm essa responsabilidade de pagar a pensão alimentícia para os dois. Por isso que é dividida a pensão alimentícia, né? Proporcional a cada um, porque os dois têm que pagar. E outra questão que é certa também, que eu posso te dar certeza. O juiz, no caso da pensão alimentícia, não vai determinar uma proporção que prejudique quem vai pagar a pensão alimentícia. Até porque ele precisa sobreviver, né? Ele precisa comer, precisa comprar roupa, precisa viver. Então, nunca vai prejudicar essa situação dele. Ele tem que pagar, certo? Mas não vai chegar ao ponto de prejudicar. Então, eu vou te dizer que a pensão ela é calculada sobre o salário da pessoa, sobre o holerite da pessoa, que engloba, inclusive, 13º e férias, né? Ou o salário mínimo vigente. No caso, esse ano, o salário mínimo ele está 937, então vai ser baseado no salário mínimo. Mas é claro, isso vai depender de cada caso, né? Mas quando a pessoa é empregada, é sempre sobre o salário. E a pensão alimentícia, ela é sempre reajustada, todo ano é reajustada. Conforme aumenta o salário mínimo, conforme aumenta o salário da pessoa, é aumentada a pensão alimentícia na proporção. Tanto é verdade que é mais fácil para o judiciário, e ele sempre determina, né, em porcentagens, porque é uma coisa mais tranquila. Se aumenta o salário, é 937, se aumenta para 1.000 e era 30%, então já aumenta 30% sobre esse 1.000 e fica R$300 a pensão alimentícia. Por exemplo, a criança tem residência fixa na casa do pai, né? Ela mora com o pai paga a sobrevivência dela e a mãe tem que pagar a pensão alimentícia. Ela recebe um salário de R$1.000. Desses R$1.000, o juiz determinou 20% sobre o salário dela. Quanto que ela vai pagar? R$200. Ah, é muito baixo. Sim. O que a gente pode fazer se ela recebe um salário baixo? O que a gente pode fazer, né, nessas situações? Não tem o que fazer, ela não pode se prejudicar. Então ela vai pagar 20% sobre o salário dela. E se tiver desempregada, se a pessoa quem paga os alimentos for demitida, ficar desempregada, ela tem que pagar a pensão alimentícia sim. Sério? Porque muitas vezes as pessoas acham que pensão, quando está desempregado, não tem que pagar. Tem que pagar sim. E nesses casos, a pensão alimentícia é baseada no salário mínimo, né? E aí, cada caso é um caso. Não posso te dar certeza de que vai ser 50%, vai ser 40%. Depende muito da decisão do juiz. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Semana que vem eu vou fazer a segunda parte do pensão alimentícia em 10 minutos.
E semana que vem eu vou expor mais dúvidas que você ou as outras pessoas têm sobre pensão alimentícia, né? Por mais que eu não tenha finalizado o tema, porque semana que vem tem mais, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações, inclusive na próxima semana, se você apertar o sininho, você vai receber a sua notificação do vídeo novo, qualquer outros vídeos inclusive. Se você não gostou, dá o seu joinha também, comente nos comentários, ajude a gente a aprimorar os nossos trabalhos. Se tem dúvidas, comente nos comentários que a gente vai tentar responder as suas dúvidas também. Por enquanto é isso, obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo.